sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera a lei que proibia o Estado de conceder incentivos fiscais por 2 anos. Depois da aprovação da lei, o Estado criou o Sistema de Governança de Incentivos Fiscais e Transparência. O novo texto estabelece que o sistema de governança é responsável pela definição dos prazos para a apresentação de documentos comprobatórios em relação aos benefícios. A proposta do governo ainda suspendia os processos de verificação dos benefícios relativos ao ano de 2017, até que o sistema de governança regulamentasse a matéria. Emendas aprovadas pelos parlamentares estabelecem o prazo de 60 dias para que o sistema de governança faça a regulamentação. O projeto segue para a sanção do governador. Havia uma emenda do deputado Osório propondo que essa regulamentação fosse feita em 60 dias. Havia uma emenda do deputado Paulo Ramos para essa regulamentação ser em 30 dias. Aí o governo aproveitou as duas emendas e propôs uma subemenda para 180 dias, depois de promulgação da lei. Quer dizer, praticamente o governo todo. E aí se acordou uma intermediação. Não ficou 180, nem 30, nem 90, ficou 60 dias. Incluímos uma emenda que diz o seguinte: se o contribuinte, beneficiário de um incentivo, for pedir uma certidão no órgão, protocolou o pedido, em 60 dias não recebeu, ele apresenta como documento a Fazenda o protocolo. E esse protocolo tem valor até a próxima renovação, que é anual. Ainda na pauta, 2 projetos de resolução dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que alteram o regimento interno da Alerj para regulamentar a decretação do estado de calamidade financeira pelos municípios. A primeira medida determina que os prefeitos terão que apresentar um pedido que será analisado pelo plenário. A outra detalha os documentos que devem ser apresentados para atestar o estado de calamidade, como, por exemplo, despesas liquidadas com pessoal de pelo menos 70% da receita. As propostas voltam à pauta por mais uma sessão para a discussão das emendas apresentadas no primeiro turno das discussões. Esse é um processo de mudança de regimento interno infindável. Ele se iniciou com uma demanda do prefeito de Mesquita e depois ganhou corpo através de outros prefeitos. Porque há regra para o Estado declarar calamidade, mas não tem regra para os municípios. Os municípios também abusam. Então nós estamos estabelecendo regras similares ao termo de ajuste fiscal. E definimos aqui que antes tem que ser ouvida a Comissão de Orçamento, a Comissão de Constituição e Justiça e o plenário. E se essas comissões tiverem necessidade de ajuda para a conferência da documentação, pode pedir auxílio ao Tribunal de Contas do Estado. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram 23 vetos do governo a projetos aprovados pela Alerj. O primeiro foi o do deputado Wagner Montes, que responsabiliza as empresas de telefonia móvel e fixa por danos causados ao consumidor que sejam decorrentes da oferta de prestação indevida dos serviços. O texto se refere aos produtos ou serviços que foram fornecidos sem autorização ou solicitação do usuário. O veto foi derrubado. Também foi derrubado o veto ao projeto da ex-deputada Tânia Rodrigues, que proíbe que os contratos de prestação de serviço tenham cláusula de fidelização do cliente. Outro veto na pauta previu o pagamento de multa para quem descumprisse a lei que obriga a divulgação no rótulo ou embalagem de óleos comestíveis sobre a destinação correta do produto após o uso. O veto à proposta da deputada Cidinha Campos foi derrubado. Derrubado o veto ao texto do deputado Luiz Martins, que determina que os hospitais gerais tenham unidades de internação psiquiátrica. A gente tem que ter uma visão diferenciada com as pessoas que têm problema psiquiátrico, porque ela pode sentir dor igual a todos nós. Tem um problema de vesícula, de hérnia, qualquer coisa. E tem que ter disponibilizado nos hospitais gerais leitos específicos para ele. Tá um tratamento digno, ter ali um psiquiatra,
uma equipe multidisciplinar para que dê atendimento a essa população. Vetada também matéria do deputado Nivaldo Mulim, que reserva no mínimo 5% das vagas dos empregos na área de construção civil em obras públicas para as mulheres. O veto foi derrubado. Já existe em obras públicas, existem obras particulares também, já mulheres que trabalham em diversas atividades, seja engenheira, seja pedreira, seja em qualquer função, né, marceneira, mas hoje confirma-se, né, com um projeto que hoje, obrigatoriamente, a partir de hoje, você pode sim contratar acima de 5% mulheres para as obras do órgão público do Estado do Rio de Janeiro. Rejeitado o veto ao projeto do deputado Flávio Bolsonaro, que cria um programa de recifes artificiais chamado Costa Viva. Os parlamentares também derrubaram veto ao projeto do deputado Wagner Montes, que inclui os doadores regulares de sangue nos grupos prioritários para a vacinação contra o H1N1. Analisado ainda veto ao texto do deputado Paulo Ramos, que estabelece uma nova divisão entre os municípios de Cabo Frio e Armação de Búzios na região dos Lagos. De acordo com o projeto, o bairro Maria Joaquina, atualmente pertencente a Cabo Frio, será administrado por Búzios. O veto foi rejeitado. A população de Maria Joaquina vive ao longo dos anos, desde a emancipação, uma situação dramática. Nem pertence a Búzios, onde está devidamente vinculada, e também não pertence a Cabo Frio, porque a distância em relação à administração de Cabo Frio é muito grande. Então a população de Maria Joaquina não recebe ao longo dos anos, não vem recebendo da Prefeitura de Cabo Frio a atenção necessária em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao lazer, em relação à pavimentação e drenagem de vias, em relação a muitas atividades públicas. A Prefeitura de Cabo Frio nunca deu a Maria Joaquina a atenção devida, enfrentando outros problemas em relação ao endereço. Muitos perdem até o título de eleitor, porque nas contas das concessionárias consta o endereço como sendo de Búzios, quando chega na Justiça Eleitoral, pertence a Cabo Frio. Então é uma situação muito dramática. A população sempre reivindicou a anexação a Búzios. E hoje, depois de muita luta, o governador do estado, numa incompreensão que eu sei as razões, vetou, e a Assembleia Legislativa, defendendo o interesse, a vontade da população de Maria Joaquina, derrubou o veto. Derrubado o veto à proposta de criação de um programa de capacitação de agentes de saúde sobre a Lei Maria da Penha. Os autores são os deputados Dr. Julianelli, Marta Rocha e Lucinha. Derrubada do veto garante que aquelas pessoas que visitam, os visitadores de saúde, que entram na casa das pessoas, também possam ter treinamento e dar orientação sobre a Lei Maria da Penha. Muitas vezes, as pessoas agredidas deixam de se posicionar por falta de conhecimento. E ter o apoio dos visitadores de saúde é essencial numa sociedade que a gente quer construir, sem agressão para a mulher, sem agressão para as crianças. Também na pauta, veto ao projeto do deputado Marcelo Freixo, que cria o programa de segurança e saúde no trabalho dos agentes de segurança pública do Estado. O veto foi rejeitado. Isso já vinha sendo pensado pela equipe de saúde da Polícia Militar há muito tempo. E junto com a nossa equipe do mandato, a gente conseguiu elaborar esse programa e aprovar por unanimidade da Casa. Lamentavelmente, o governo entendeu que aquilo criaria despesa, o que não é verdade, porque não cria órgão, cria um programa, cria um funcionamento, não cria despesa. Então aqui a gente derruba corretamente esse veto e agora é uma realidade que os trabalhadores da segurança pública, os policiais civis, policiais militares, têm um programa de saúde a serem cumpridos. Também foi rejeitado o veto ao projeto do ex-deputado Farid Abrão, que obriga os bancos a imprimirem gratuitamente a segunda via dos comprovantes de pagamento quando a primeira via estiver ilegível. Derrubado o veto ao texto da deputada Zeidan, que cria a política estadual de turismo comunitário. Nós sabemos da violência nas nossas comunidades, pelas ruas, principalmente da capital. Agora, o desemprego é um dos fatores que gera essa violência.
E esse projeto, quando se discute a integração do turismo e da inclusão social dessa juventude no projeto de formação turística nas nossas comunidades, visa exatamente integrar a juventude no mercado de trabalho, né? O Rio de Janeiro é uma das principais ícones turísticos no mundo, então o Rio merece que se esteja olhado, que se tenha uma política pública de turismo com mais seriedade. Também foi rejeitado o veto à proposta do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa Empresa Amiga da Segurança. Analisado ainda, veto ao projeto da deputada Cidinha Campos, que prevê a punição de quem descumpre a lei que assegura o direito de privacidade aos usuários do serviço de telefonia em relação ao recebimento de ofertas de produtos ou serviços. O veto foi derrubado. Rejeitado o veto à matéria dos deputados enfermeira Rejane e Figueiredo, que cria o programa de conscientização e combate e prevenção à violência aos profissionais de saúde. Nós fizemos um levantamento nas delegacias e o número de ocorrências é imenso, a gente nem toma conhecimento. Foi encontrado arma branca ensanguentada dentro das unidades de saúde, dentro de uma unidade de uma UPA. Enfim, vários profissionais que se submeteram a cirurgias pelas agressões sofridas. Então é um projeto de lei que cria um programa onde o governo tem que se responsabilizar. Porque o governo não quer botar a viatura na porta da unidade, porque isso afronta a população. Então tem que criar um programa que oriente a população, inclusive acerca da classificação de risco, por exemplo. A população chega, não é logo atendida, ela é classificada, muitas das vezes as pessoas não sabem por que um velhinho está passando na frente. E ela se irrita com isso e ela agride o profissional. Rejeitado o veto ao projeto do deputado Benedito Alves, que determina a fixação de cartazes em prédios públicos, orientando a população sobre a síndrome Guillain-Barré. Derrubado o veto ao projeto que criou regras para a criação amadora de pássaros no estado. O texto é assinado pelos deputados Luiz Paulo, Lucinha e André Siciliano. Os criadores amadores criam isso muito e estão preservando essa espécie. E num destaque, esse artigo tinha sido vetado, num destaque a esse artigo, que era o artigo 4º, né, nós mantivemos e derrubamos esse veto. Então passará a ser 125 passarinhos anualmente para o criador amador que terão direito às anilhas. No expediente final, o deputado Jânio Mendes disse que apresentou um projeto de lei para dar mais transparência aos valores dos impostos devidos pelos bancos aos municípios. As instituições financeiras elas não emitem nota fiscal. Elas informam ao Banco Central o valor das operações em cada uma das suas agências e informam ao município o quanto elas querem arrecadar de ISS. Elas é que dizem o que é tributável ou não. Isso impede uma fiscalização do município. Isso tem promovido uma grande lesão às finanças dos municípios. A gente obriga com esse projeto de lei que a informação que elas oferecem ao Banco Central sejam também repassadas aos municípios para que o município possa tributar devidamente o ISS, o Imposto sobre Serviço, que é devido sobre todas as operações das agências bancárias no âmbito do município. O deputado Aramis Brito comentou sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio. É uma intervenção necessária, não é um estado de exceção, né, é uma regra de exceção, é uma coisa diferente. E eu, como parlamentar fluminense, eu torço muito, muito, muito para que dê certo. E como eu tenho falado, eu estou aqui para cobrar do interventor uma ação concreta, uma ação direta, uma ação rápida em relação à segurança no estado do Rio de Janeiro e principalmente nos municípios do interior. O deputado Osório defendeu a reestruturação das polícias como uma das ações de intervenção federal no Rio. A intervenção só dará certo se ela efetivamente for um veículo aportando recursos para a recuperação da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O deputado doutor Giulianelli falou sobre a redução do número de testes do pezinho realizados na rede pública de saúde do Rio. O teste do pezinho é um teste que se faz nos primeiros dias de vida, que é essencial
para diagnóstico de 6 doenças. Doenças que, se não tratadas, elas podem causar desde retardo mental até morte das crianças. E nós estamos vendo aqui no estado do Rio, que isso inclusive está sendo discutido no CRM, que nós não estamos dando a devida atenção. E muitos desses exames estão sendo atrasados, as crianças estão aparecendo já com um problema decorrente do não tratamento, e é preciso que se tenha aqui um olhar sobre isso, mas um olhar que realmente busque resolver o problema.